Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então, os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então, o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, você aqui, você também que nos acompanha na transmissão dessa missa, nós sempre temos esquemas dentro de nós. E Deus tem sempre contextos para nós. O grande problema é quando os nossos esquemas da vida não se adaptam aos contextos de Deus. Deixa eu explicar. Ninguém se prepara para morrer. Ninguém se prepara para um acidente. Ninguém se prepara para um imprevisto. Não sei como você fica quando você tem alguns compromissos para aquele dia e acontece um imprevisto que atrapalha todos os seus compromissos. O imprevisto é o contexto. Os nossos compromissos são os nossos esquemas.
Para quem tem muitos compromissos e que precisa inclusive de uma agenda, porque o seu compromisso é de hora em hora, por exemplo, como de alguns padres por aí afora, um imprevisto já acaba com a agenda. E Deus tem uma abençoada mania de fazer isso conosco. Eu ouvi uma vez que os imprevistos são os nossos melhores formadores na vida. Já que estamos no dia dos professores, os imprevistos são os nossos melhores professores. Porque são eles que nos ensinam a flexibilizar os nossos esquemas. Porque quando o meu esquema de vida é muito rígido, primeiro que as pessoas que estão à minha volta não aguentam. Segundo, que eu mesmo não aguento. Por exemplo, acontece um imprevisto, eu vou me descabelar porque eu não consigo chegar àquele determinado lugar como eu tinha me colocado um propósito. Por que eu estou dizendo isso? Os chamados de Deus durante toda a nossa vida é um chamado para que nós desfazemos, que nós destruamos os esquemas da vida. Vamos prestar atenção nessa parábola que Jesus contou no Evangelho. Ele preparou uma festa. A festa já está pronta. As pessoas já tinham sido convidadas, aceitaram o convite. Quando a festa iria começar, aqueles que tinham aceitado o convite não quiseram se desfazer dos seus esquemas. Eles tinham se preparado? Não, mas tinham aceitado o convite. Porque se não tivessem sido aceitado, a parábola que Jesus conta não teria esse contexto. Vá lá e chame os convidados. Se vá lá e chame os convidados e está no evangelho que nós ouvimos, significa que os convidados aceitaram o convite. Mas, dentro dos seus esquemas, um foi procurar as suas coisas, outros desviaram do caminho, outros até mataram aqueles que tinham ido chamar. Vamos pensar, por exemplo, nas mulheres que têm um casamento para ir. Eu acho tão bonito quando, por exemplo, eu assisto casamentos aqui na igreja de pessoas conhecidas. A pessoa vem, por exemplo, a pessoa vem na sexta-feira de um jeito, com todo respeito, toda esculhambada. Aí chega no sábado, você fala assim, essa é aquela? Elas aceitaram o convite e se prepararam para o convite. Eu fico assim, até com dor no coração, porque o nosso terreno aqui do lado, ele não é assim preparado para receber mulheres de salto. E aí as mulheres vêm com aqueles saltos, principalmente em dia de chuva, aí a coitada não vê que tem uma poça e um buraco, aí flap no chão. Mas a minha maior dúvida é, essa é aquela? Principalmente quando é madrinha, principalmente às vezes quando até vem para ajudar. Por exemplo, o casamento só acontece à noite, mas aí essa pessoa que vem à noite toda produzida, veio de manhã para ajudar na decoração. Aí vem na decoração com aquela calça cheia de bolinhas, significa que ela dormiu com aquela calça. Vem com aquela blusa de soft, lembra aquelas camisas de soft de frio? Que vem até com a pena do ganso do travesseiro. Só que ela vem desse jeito e quando ela chega à noite, não acredito. Porque é um tal de estica, puxa e faz tanta coisa, né? O homem é relaxado, seja arrumado, seja desarrumado, ele é relaxado de qualquer jeito. Às vezes o noivo vem e fala, aquele é o noivo? Pelo amor de Deus, ele nem se arrumou. Quem aceita o convite se prepara para estar na festa. Quem aceita o convite desfaz dos seus esquemas para aceitar o contexto de Deus.
Estes que estavam aqui foram convidados e aceitaram, mas não quiseram se desfazer dos seus esquemas quando aconteceu o contexto. Veja no Evangelho, o dono da festa preparou tudo, tinha boi, tinha os animais cevados, estava tudo pronto, ide, chame os convidados. Ele não mandou chamar, chame quem você encontrar na rua, isso é no segundo momento. No primeiro ele chame os convidados e diz que já está pronto, mas eles estavam tão preocupados com as suas outras coisas, que nem perceberam que o contexto estava pronto. Aqui nós podemos pensar, por exemplo, nos chamados para a morte. Todos nós temos nossos esquemas, eu vou fazer isso, aquilo outro, lá, 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 lá. Quem te disse que você vai chegar amanhã vivo? Nós vendemos tudo que temos muitas vezes. Nós queremos que nos paguem tudo que damos muitas vezes. Isso é o seu esquema. E que te impede muitas vezes de entrar no contexto da vida que Deus nos propõe. Mas que contexto é este? Que contexto é este que precisamos fazer entrar dentro dos nossos esquemas? E muitas vezes esses esquemas rígidos. Que esquemas são esses? Aí lá no finalzinho do Evangelho, muito tempo eu fiquei sem entender este. Quando os convidados não vieram, o dono da festa disse para os empregados: vá, chame todos que vocês encontrarem no meio da rua, os bons e os maus. Ou seja, eles vieram, eles aceitaram o convite. Mas tinha um lá que não estava preparado. Tinha um lá que não estava pronto. Estava sem a roupa da festa. O primeiro contexto que nós precisamos entender de Deus e que precisamos nos desfazer dos nossos esquemas rígidos é que eu preciso estar todo momento preparado para o meu encontro com Deus. Porque não basta aceitar apenas ser um católico, não basta apenas aceitar se colocar à disposição de Deus. Não, é preciso estar preparado para o encontro com Ele. Este que estava despreparado, aceitou também o convite. O convite que todos nós aceitamos. O convite que você aceitou por estar assistindo essa missa. O convite que você aceitou por estar aqui. Mas não adianta apenas aceitar o convite, é preciso estar preparado para esse convite. O primeiro contexto que precisamos ter não é a preparação externa, ritualística, mas é a preparação do coração. Porque de que adianta eu ir à missa, por exemplo, e não perdoar? De que adianta eu ir à missa e não mudar as minhas atitudes mundanas, pagãs? De que adianta eu ir a uma missa e querer ser retribuído em alguma forma, de alguma maneira, naquela missa, por aquela missa? Não basta aceitar o convite, é preciso estar com o traje de festa preparado. Porque nós não sabemos quando que o contexto de Deus de me levar à sua presença vai acontecer. Então de que adianta eu ter tantos esquemas, e às vezes muitos esquemas, inclusive, ilícitos. Muitos esquemas que só eu sei e Deus também sabe. Muitos esquemas que nós temos para mudar o mundo. Mas o contexto de Deus pode ser outro, completamente diferente. Da mesma forma que aqueles que foram convidados não aceitaram o convite. Aqueles, aliás, que aceitaram o convite, mas não quiseram ir. Não adianta aceitar o convite e se apresentar na festa e estar despreparado. Estar sem a roupa da festa. Tem um outro contexto também. Vai na segunda leitura. Filipenses. Lá quando São Paulo começa dizendo: irmãos, sei viver na miséria e sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo da vida em toda e qualquer situação. E aí um pouco mais abaixo, o Senhor, o meu Deus, proverá
esplendidamente com sua riqueza todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Não tenha medo de quebrar os seus esquemas, porque Deus vai providenciar o necessário para você. Ele não vai providenciar o que você quer, mas vai providenciar o que você precisa. Não tenha medo de aceitar o convite, porque para que você esteja preparado, é preciso entender que não é o que você quer, não são os seus esquemas, mas é o contexto de Deus. E se não é os seus esquemas, se não são os seus esquemas, mas são os contextos de Deus, Ele vai providenciar tudo para que você esteja preparado para o dia da festa. E o dia da festa não é aqui, é lá na eternidade. Ele vai providenciar tudo, então não se preocupe com os seus esquemas. Entre no contexto de Deus. Por isso que às vezes a gente fala, nós que somos Canção Nova, nós temos dentro da nossa espiritualidade uma coisa que chama-se visitas de Deus. O que são essas visitas de Deus? Essas visitas de Deus significam uma morte pode ser uma visita de Deus. Um não pode ser uma visita de Deus. Um não vai dar agora pode ser uma visita de Deus. Uma coisa que me foi retirada pode ser uma visita de Deus. Mas como uma morte pode ser uma visita de Deus? Pois é, se eu entender que a vida funciona dentro do contexto de Deus e não nos meus esquemas, eu entenderei que primeiro eu preciso estar preparado, não basta aceitar um convite. E preparado significa destruir os meus esquemas para entrar o contexto de Deus nele. Segundo, eu preciso entender que não posso ter medo. Não posso ter seguranças físicas, materiais. Por quê? Porque Deus é que vai providenciar tudo o que eu necessito e não o que eu quero. Mas tem um outro contexto. E aí é o que está na primeira leitura. Profeta Isaías, último parágrafo, diz assim: naquele dia se dirá, este é o nosso Deus. Esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. Se você entrar no contexto de Deus, você não vai se arrepender. Só que a prova é no fim. Por isso que Isaías diz, este é o nosso Deus, o Deus em que esperamos, o Deus em que confiamos. Ele proverá. Ele proveu. Ah, se nós pudéssemos chegar no último suspiro e dizer como São Paulo em um outro momento, dizer, combati o bom combate, guardei a fé. O convite para a festa está aí, a cada momento. Quando será essa festa preparada para mim e para você? Nós não sabemos. Uma sabemos, na vinda derradeira de Jesus. Mas aqui a festa particular, preparada para cada um de nós, ou seja, ao momento em que cada um de nós nos apresentaremos diante do dono da festa, nós não sabemos. Mas para que você possa entrar, não basta aceitar o convite. É preciso destruir os seus esquemas, estar preparado para isso. É preciso entender, não é a venda do que você quer fazer para Deus, porque Ele providenciará o que você precisará. Ele vai providenciar. E você não vai se arrepender. Se for hoje a chamada para a festa, você está com o traje da festa. O seu coração está revestido da glória de Deus? Ou o seu coração está dividido entre os interesses que passam e os interesses que permanecem? Deus proverá, não tenha dúvida disso.
E se você confiar, você não vai se arrepender, como disse Isaías. Faça um instantezinho de silêncio e converse com Deus. Se hoje fosse o chamado para a festa, você estaria dentro do contexto de Deus ou estaria preso ao seu esquema?